E aí pessoal, aqui é o Luiz Sovenal de novo. Estamos aí fazendo mais um vídeo para o YouTube para tirar muitas dúvidas da galera que gosta do FSX, só que não tem uma máquina muito boa para rodar. E também desconstruir certos mitos e mostrar também pro pessoal que o FSX não é tudo e que gráficos não são tão importantes quanto qualidade de simulação, não é? Pois então, eu pesquiso muito sobre o simulador Flight Simulator X, né, galera? E também gostaria de falar que, galera, você que não tem um computador bom, você fala um computador bom, tá? No mínimo melhor que o meu computador. Acho que todo mundo já sabe as configurações do meu PC, não é? E a galera tá tentando muito rodar o Flight Simulator X. Que é isso, cara? Não, fecha essa bosta. Então, a galera tá tentando melhorar muito o Flight Simulator X, não é? E querendo rodar por causa de apenas um addon que é o NGX. Eu gostaria de desconstruir um mito sobre o NGX, que é o seguinte, que ele é lindo e simula tudo. Lindo, ele pode ser bonito, é uma excelente aeronave, tem uma ótima qualidade de simulação. Mas é o seguinte, você está realmente disposto a sacrificar a sua qualidade de simulação e seu tempo de simulação para rodar um addon, tá? Tem que se perguntar isso. Você tem que ir do útil ao agradável. Primeiro o útil, depois do agradável. Na minha opinião, né? Na minha opinião é bem estranho, mas tudo bem. Eu acho que é o seguinte, que a iFly pro Flight Simulator 9, o Microsoft Flight Simulator 2004, não é tão realista quanto o NGX, mas não é realista por quê? Porque não simula o interfone on ou o interfone off, é, não faz o teste das máscaras de oxigênio, não faz o teste de outras coisas. Então, para vocês que querem realmente migrar do Microsoft Flight Simulator 2004 para o Flight Simulator X, eu, como tenho estudado muito Flight Simulator X, tenho pesquisado muito, aprendido bastante coisa sobre ele, eu acho que não é a hora de migrar. E vou citar os motivos e vou citar o sucessor ou o simulador que vai substituir aí a série Microsoft Flight Simulator, né? Então, o primeiro motivo, pessoal, é que o Flight Simulator X ele foi feito 2 anos depois. O Microsoft Flight Simulator 2004 foi produzido em 2003 e lançado em 2004, ou lançado em 2003 também. E o Flight Simulator X foi produzido em 2005 e lançado em 2006. E também Flight Simulator X ele é muito mais pesado do que jogos da atualidade. Um simulador que é feito em 2006, tá? Com a minha configuração de computador, aquele Intel Core 3, GTX 550, 4 GB de memória. E eu não consigo rodar ele no mínimo liso com os addons. Você acha que foi bem feito enquanto eu rodo um Crysis 2 com mais de 100 FPS, o gráfico no full? Quando eu rodo um PES 2012 nem tanto, mas eu rodo bem. O Need for Speed Shift rodo bem pra caramba. O Grid eu rodo com mais de 300 FPS. Left 4 Dead com mais de 300 FPS. E não consegui rodar um Virtual Cockpit de um NGX com 30 FPS num cenário de full. Você acha que isso foi realmente bem produzido e que isso vai ser bom para você e para sua máquina? É... Bom, eu acho que não, né? Então esse é um dos primeiros motivos para você, não é que eu diga assim, não usar o Flight Simulator, mas pensar muito bem antes de mudar. A não ser que você tenha um i7 para cima e tenha ótima configuração de computador, e aí você tá cagando pra Flight Simulator 2004. Aí eu também concordo. Segundo motivo, quando a Microsoft lançou o Flight Simulator X em 2006, eles teriam no mínimo mais uns 9 meses de desenvolvimento. Só que eles queriam um plano de 2006, o porquê eu também não faço noção. E o que acontece? Acontece que a Microsoft, quando
foi terminar o simulador ia ser o mais perfeito da história dos simuladores, né? Para aquela época, 6 anos atrás. E realmente estava ficando muito bom, as texturas de solo estavam quase todas completas, só que. E esse Gustavo Lima e você aqui ficou bonito, né? Mas é Goiânia, então não tem problema. As texturas já estavam ficando todas completas. E também, é, quanto mais tempo eles gastavam tentando melhorar as texturas para elas ficarem um pouco mais leves, mais pesado ficaria para a instalação do simulador. Que hoje instalado ele tem 8, 9 GB, mas ele chega até 15 GB depois de extraído. Foi então para 2006, naquela época ainda não existia essa série de processadores da Intel e nem da AMD tão boa, no máximo podia ter um Core 2 Duo, ainda ali com 4 núcleos no máximo. Então, galera, eles não podiam fazer isso, né? Os HDs também não eram tão bons assim. No máximo um HD de 80 GB ali, ainda não tinha de 160. Tava iniciando a entrar no mercado brasileiro, mas não estava funcionando. Então era muito limitado, era muito restrita essa, como que eu posso dizer, esse contato com o Flight Simulator X. E a galera aí do da Microsoft resolveu usar uma plataforma gráfica mais pesada, você demorasse mais tempo a carregar as texturas, só que diminuir o peso dela. Que eu não entendo muito disso, mas pelo que eu andei lendo, o Flight Simulator X era para ficar em torno de 25, 30 GB se tivesse bem feito, né? Só que com o curto prazo para a entrega do simulador, a equipe da Microsoft fez muita coisa e deixou muito mal acabado, né? E esse mau acabamento do Flight Simulator acarretou um monte de coisa. Eles quiseram implementar uma nova tecnologia, que na época era o DirectX ou DirectX 10, não é? Que era uma tecnologia boa. Hoje nós estamos já no DirectX 11 com suporte para OpenGL 2.0 nas placas de vídeo mais novas. E esse DirectX 10 ele não funcionou no Flight Simulator X, porque eles deixaram muito arquivo faltando e não terminavam os arquivos que tinha. Então, se você for rodar uma aeronave no Flight Simulator X com aquela opção do DirectX 10 habilitado, as placas de vídeo não vão reconhecer, porque muitas são muito novas e outras porque as velhas já se foram, né? Óbvio. Então, as velhas que tinham essa maior intimidade com o DirectX 10 hoje, as novas não têm. E por isso você vai lá abrir com o DirectX 10, vai ter lá uma aeronave branca. Sua aeronave vai estar voando, não vai aparecer o trem de pouso. Seu virtual cockpit vai estar, sei lá, cheio de buraco, né? Nas seturas vão estar falhas. Então, pessoal, isso aí acarretou uma série de problemas com o simulador. E que hoje todos vocês idolatram ele, que eu acho que isso não é certo. Porque a equipe do Microsoft Flight Simulator 2004 ela foi deletada após terminar o simulador. E a do Microsoft Flight Simulator X foi uma equipe nova, não tinha experiência, então aconteceu essas merdas aí que fizeram com o simulador. Mas agora eu gostaria de falar também sobre o sucessor do Flight Simulator X, que é o... Não diria o sucessor, porque a franquia Microsoft Flight Simulator ela acabou. Tá? Eles demitiram todos os funcionários que faziam parte da Microsoft, da parte do Flight Simulator, para criar o Microsoft Flight, que tem rumores que não é um simulador, que vai ser apenas um jogo que você vai jogar. Então, era até previsto para esse ano, até o lançamento disso. A prévia dele foi lançada já. Algumas versões em demo, outras ainda não, né? Mas esse Flight Simulator, esse Microsoft Flight, não é um simulador, né? O Microsoft Flight, eu li a respeito e falei com um amigo meu também, é o Guilherme Gamer e o cara da Game Newbie, que é um muito amigo meu. Eles andaram falando por aí também que teve uma equipe da PMDG, da Precision Manuals, e algumas desenvolvedoras de addons para o Flight Simulator X, que tiveram uma reunião com a Microsoft, isso no ano passado, por volta de setembro do ano passado.
para ver se eles iam liberar as linhas de código para poder ser feita a produção de novos addons para Microsoft Flight. Eles realmente esperavam que ia ser liberado. Não que não vai ser liberado daqui para frente, mas até lá eles tiveram um impasse da Microsoft que ficou bem estranha a relação entre as desenvolvedoras de addons o, com, com o software, né, com o jogo mesmo. Se você não tiver jogo e não tiver as linhas liberadas, você não tem como produzir um avião, produzir um cenário, até instalar os addons, né? E esse impasse ficou bem ruim mesmo, até para a fama do Microsoft Flight, que era para ser um substituto do Flight Simulator X, mas até agora ninguém sabe muita coisa. Eu testei o jogo, você começa no Havaí e realmente ele está muito pesado, pessoal. Ele está muito pesado. Eu consegui melhores frames que a FSX porque ele ficou bem melhor acabado, tá? Porque é um projeto de 3 anos já esse Microsoft Flight, tá? Mas ele ficou bem pesado. Então eu acho assim que esse Microsoft Flight ele não vai ser um simulador, pelo meu ponto de vista. Eles se preocuparam muito em textura de solo de novo, muito em paisagem, muito em arvorezinha, muito em nhenhenhé, tá? E eu também penso assim, galera, que quando vocês forem fazer a troca de simulador, vocês analisem o que vocês vão ganhar e o que vocês vão perder. Por exemplo, ninguém aqui gosta de chegar em um aeroporto e tá todo travado, você não consegue nem se mexer. Seu Flight Simulator roda com 5 frames, 8 frames, 15 frames. Isso no Flight Simulator 2004. Agora, aí beleza, o cara roda com isso. Às vezes alguém que roda até com 30 o FS 2004 no 2D. Aí passa pro Flight Simulator X para rodar o NGX. Instala um monte de addon, Rex, NB Series, o NGX, o cenário Mega São Paulo, sei lá, puta que pariu. E o cara vai e tem 4 frames, 8 frames, 7 frames. E posta uma print no grupo dele e fala assim: foi uma oscilação. Ele fica oscilando entre 37, mas fica mais em 30. Cara, você tá enganando a quem? Você tá enganando a si mesmo primeiro, porque quem conhece simulador e quem sabe de simulador não precisa da sua print para saber que você tá todo lagado e quer mostrar uma coisa que você não é. Tá, então eu acho assim que o Flight Simulator X é pra galera que quer se autofirmar e mostrar que tem um PC foda, mas enquanto não tem, enquanto o cara tá rodando lá com Celeron de 1.8 GHz e as coisas bem travadas e bem lentas, né? Então eu aconselho você tá ficarem no Flight Simulator 2004, terem mais informações a respeito do Flight Simulator 2004. Apesar da produção de addons do Flight Simulator 2004 ter sido encerrada, não tem mais, não vai vir coisa nova assim, pelo menos não por agora. Produtoras como Aerosoft, PMDG e o Wilco já encerraram a produção para o Microsoft Flight Simulator 2004. A gente ainda tem muito mais addons do que para o Flight Simulator X. O FS Navigator, por exemplo, que é como se fosse um mapa que abre no jogo apertando a tecla F9, é um ótimo addon, mas aí você fala do FS Commander, que é fora do Flight Simulator, né? E o FS Nave realmente é um bom addon. Tem muita coisa que você pode fazer, montar rotas, calcular combustível, fazer um monte de coisa. E também é o seguinte, pessoal, essa print que vocês estão vendo aí desse MD-11, né, da Lufthansa, que está aqui na minha área de trabalho, eu tirei essa print com o Flight Simulator 2004. Isso tem um cenário de Frankfurt, Mega Frankfurt, MD-11 da PMDG, e olha a qualidade gráfica que eu estou tendo aqui, né? Então, o FSX bem configurado é um bom simulador, mas é o seguinte, não tem como saber se ele está bem configurado, entendeu? Você pode otimizar ele, igual aquele vídeo que eu fiz tutorial, tal, um monte de coisa. Mas, e depois disso você vai fazer o quê? Você vai voar todo travado? Você vai voar o Airbus da Will que não funciona? Você vai voar o 737 da Will que não funciona no Flight Simulator X? Vai? Você vai usar Rex que você vai perder uma performance incrível? Você não vai fazer isso, obviamente, né?
Então, eu já voltei para o Flight Simulator 2004. Eu desinstalei o Flight Simulator X. Vocês podem ver o Need for Speed Shift para Evolution Soccer Microsoft. Porque eu acho o Flight Simulator X uma bosta. Ele foi feito porcamente pela Microsoft, tá bem? Eu venho recebendo muitas dúvidas. Lucas Ricarte, um garoto chamado Guilherme também, que não entende muito disso, mas ele teve a curiosidade e a humildade de me perguntar o porquê que eu não gostava do Flight Simulator X. O porquê que eu fico postando que o Flight Simulator X é ruim, né? Então, galera, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que analisar bem, fazer as coisas direitinho, tá? Voltem para 2004, é isso que eu falo, vocês vão ter uma qualidade melhor de simulação, vocês vão ter tudo melhor mesmo. Eu não estou falando isso da boca para fora para tentar é, convencer vocês a usarem uma coisa e não usarem a outra. Eu sei que o Flight Simulator X é bonito, mas então a Microsoft pecou na hora de fazer o Flight Simulator X e vendeu uma coisa muito mal feita, uma coisa que não tinha sentido. Então, olha só, pessoal, olha a quantidade de addons que eu tenho aqui no Flight Simulator 2004. Olha só, vamos analisar quanto pesa essa pasta de addons que eu tenho salvo, tá? As prints que eu posto do Flight Simulator, aquele MD11 que eu postei ontem lá na IvalBR. Eu não edito as minhas fotos, eu apenas aumento o tamanho delas para deixar com uma cara mais embaçada. Então pesam 18.1 GB. E meu Flight Simulator fica às vezes muito maior que o Flight Simulator X com frame mais alto, com qualidade maior, tá? Se vocês quiserem programas que aumentem a qualidade da sua simulação para Flight Simulator 2004, vocês podem falar comigo, que é o caso do Active Sky Evolution aqui, né? Active Sky 6.5, eu tenho Active Sky Evolution, só que agora eu não faço ideia onde ele tá. Aqui, Active Sky Evolution, Active Sky, o crack e o patch dele, tá? Que eu não uso o produto original, né? Eu não tenho tanta grana assim pra ficar comprando, então e eu consegui com alguns amigos, se vocês quiserem, tem muita coisa. FS Realtime, FS Nave, tudo, Zero Nave que eu uso, o Merge feito pelo Gabriel Silva, carenado, Quality Wings. Então, pessoal, pense muito bem. Vocês têm muitos amigos na FS 2004, na FSX ninguém sabe nada. E quem sabe, sabe que é uma bosta. Tá bem? Então, isso foi mais tipo assim, um desabafo, falando a respeito do Microsoft Flight Simulator X. E eu vou agora fazer como é que eu posso dizer assim? Ensinando como instalar o Active Sky Evolution, né? O crack, o patch dele, tudo. E depois eu posto lá no YouTube esse outro vídeo da Active Sky e esse tipo de coisa. Eu também gostaria que vocês comentassem o vídeo, o que vocês acham do Flight Simulator X, o que vocês pensam se realmente vai valer a pena ficar no X ou mudar para 2004, rodar uma coisa mais light, com mais qualidade. E eu acho que era isso que eu queria falar, né? Então, um bom final de semana para vocês aí e que vocês possam aí que eu tenha limpado a mente de vocês sobre esses mitos do Flight Simulator X. Mais uma grande videoaula, né? 18 minutos já. Não era para ter ficado tão grande assim, mas é algumas coisas que eu gosto de falar. Eu gosto de falar, sou uma pessoa que gosta de falar. E se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, se vocês acham que tá errado, pode falar. Isso é tudo que eu sei a respeito sobre o Flight Simulator X. Então é isso, né? Então, eu gostaria que vocês passassem bem e qualquer coisa é só me perguntar, beleza? Então até mais. Falou!